Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. E estamos aqui, gente, com o nosso novo módulo, né? Nossa primeira mudança de módulo, gente, aqui nas nossas aulas EAD, nossas aulas online. Então eu dou boas-vindas a todos que estão começando agora no nosso módulo de PowerPoint, ok, gente? A grande maioria está saindo do módulo de Word para vir aqui para o nosso módulo de PowerPoint. Não sei quantos aqui conhecem o PowerPoint, quantos aqui já ouviram falar do PowerPoint, mas ele é um software também do Office, extremamente utilizado, que também pode nos auxiliar muito no dia a dia. Ok, gente? O PowerPoint ele tem algumas funcionalidades um pouco diferentes do Word, ok, gente? As funcionalidades do PowerPoint, elas são principalmente para a apresentação de slides, ok? Mas não é qualquer tipo de apresentação de slides que nós podemos fazer aqui no PowerPoint, gente. Como todo o nosso curso é voltado para o ramo profissional, eu vou mostrar para vocês desde o básico até algumas técnicas um pouco mais avançadas de PowerPoint, de apresentação de trabalhos. Então a gente vai falar um pouco sobre apresentação, sobre também storytelling, também que é uma forma de nós apresentarmos uma ideia, entre também formas de psicologia, né? Um pouco até mesmo de marketing, que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse módulo de PowerPoint. Eu particularmente gosto bastante dele. O PowerPoint, ele é um software que ele dá para fazer coisas incríveis, desde coisas bem básicas que qualquer um consegue fazer com extrema facilidade, com coisas extremamente complexas e bem trabalhadas, ok, gente? Bem, logo nesse início aqui, nós podemos ver que, como todo o software do Office, ele tem aqui aparências bem parecidas, né? Ele tem algumas coisas, algumas características, né? Assim como o uso de modelos, que nós já falamos tantas vezes. O uso de modelos aqui no PowerPoint, ele é um pouco mais comum, assim poderia dizer. Até mesmo com o uso e a criação dos modelos próprios que vocês podem estar utilizando. Bem, aqui nós temos a apresentação em branco e vários outros modelos, além do próprio Bem-vindo ao PowerPoint. Esse aqui, gente, eu acho bem interessante vocês aí que têm o PowerPoint, vocês darem uma olhada melhor nessa apresentação aqui de Bem-vindo ao PowerPoint. Por quê? Porque ele apresenta algumas coisas básicas, algumas coisas que a versão de vocês consegue fazer com facilidade, com coisas mais interessantes. A versão que eu estou utilizando aqui, gente, é a versão do Office 365, ok, gente? Ou versão 365, chamem como quiser. Essa versão é a versão mais atualizada do Office, que ela se atualiza com o passar do tempo, então sempre quando tem atualização, ela atualiza sozinha, ok? Diferentemente das versões de 2016, 2019, que você tem que esperar a nova atualização para você vir com as novas funcionalidades. A 365 ela vai se atualizando com o passar dos anos, com o passar das atualizações, ok? Porém, a maioria das ferramentas que eu vou utilizar aqui, elas têm de 2013 para frente. Se caso tiver alguma ferramenta que necessite de um PowerPoint um pouco mais avançado, eu irei falar um pouco com vocês. Bem, já peço para quem tiver o PowerPoint fazer esse pequeno tour aqui comigo. Que a gente abrir aqui a zona de tour, vocês podem ver que ele já abre aqui, mostra um pouco das imagens, que é o que tem nessa apresentação. Isso daqui é muito importante, por quê? Porque quando eu for baixar um modelo, e eu clico nisso aqui, eu já tenho uma ideia de como está a apresentação, de como é o modelo, antes mesmo de eu baixar ele. Quando eu faço isso no Google, né, quando eu faço isso até mesmo no Google também, mas até mesmo nos modelos do Word, eu não tenho essa facilitação, eu tenho no máximo 2 imagens. Aqui no PowerPoint eu já vejo basicamente a apresentação inteira. E isso já tem uma noção maior do que eu estou fazendo. Vou clicar aqui em criar, logo ele vai abrir aqui a minha apresentação. Bem, antes de eu falar um pouquinho aqui da introdução para vocês do software, eu queria chamar a atenção para vocês, principalmente aqui em cima, nos ribbons, pois os ribbons que eu tenho aqui, gente, página inicial, inserir, design, transações, animações, apresentação de slide, revisão, exibir e ajuda, eles são ribbons que alguns são diferentes, novos, né, como transições, animações e apresentação de slides que nós não tínhamos no Word, porém tem alguns outros que já são mais familiares, como página inicial, inserir, exibir e o ajuda. Isso significa que muitas das coisas que nós aprendemos lá no Word vão ser reaproveitadas aqui
no PowerPoint, gente. Então, muitas coisas nós aprendemos lá sobre fontes, etc. Como editar o tamanho da fonte, negrito, itálico, também são aplicados aqui. Inserir imagens também são aplicados aqui, gente. Então, o Office, ele tem essa magia de se autocomplementar. Então, comecei alguma coisinha lá anteriormente, ele se complementa aqui. Então, vocês vão vendo que eles vão fazendo uma dança dentre eles. Vamos ver que também no módulo de PowerPoint nós vamos utilizar documentos que nós faremos no Word para jogarmos para cá e vice-versa, ok? Também quando chegarmos no Excel vai ser a mesma coisa. Bem, logo aqui no canto nós temos a nossa seleção de slides, ok? Quando nós falamos de apresentação de slides, nós falamos de múltiplos slides, ok, gente? Que são isso aqui, essas imagens de apresentação aqui. São esses trechos, são esses cartazes aqui que eu posso demonstrar cada um deles. Nesse caso aqui, gente, eles estão divididos por tópicos. Isso lembra muito a formatação de estilos que nós vimos também anteriormente no Word. Então, professor, a forma de trabalhar e divisão daqui, ela é parecida, de tópicos, né? Ela é parecida com a do Word? Sim. Então, muito que nós aprendemos de hierarquia e etc., ela também vai ser aplicada aqui. Então, eu tenho aqui os slides de bem-vindo, que nesse caso é só uma. As divisões de tópicos aqui tem várias, e do Saiba Mais, que também é só uma. Então, se eu quiser diminuir aqui, eu só escondo e deixo aqui essas duas partes aparecendo. Então, vocês veem que os meus slides eles também estão numerados, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que são esses números, gente? São a ordem desses mesmos slides. Eu tenho meu primeiro slide, meu segundo slide, meu terceiro slide, meu quarto slide, e por aí vai indo. Okay? Bem, isso aqui é a ordem da apresentação que eles estão organizados aqui. Porém, a forma com que eles serão apresentados, eu posso mudar essa ordem, mas isso nós vamos deixar para uma aula um pouco mais avançada. Aqui eu transito entre as minhas apresentações, se caso eu já pegar uma apresentação já feita e eu quiser editá-la, então eu quero editar esse slide, então já clico aqui e começo a editar aqui suas características, que eu vou selecionando cada um deles. E aqui nessa zona principal é quando eu seleciono a característica, né, onde que eu edito o slide em si. Ok, gente? Então aqui é o conjunto de slides que eu tenho, que eu vejo eles separadamente, a ordem que eles estão implícitos. Eu tenho também aqui os tópicos, aonde eles estão. E aqui na frente é onde a minha zona de edição, a minha mesa de tarefas, onde eu posso editá-los e mexê-los, cada um deles. Aqui, o slide de bem-vindo, estou utilizando ele como exemplo, mas eu peço para vocês utilizarem ele, gente, visualizarem, etc., porque eles têm alguns exemplos aqui bem interessantes para vocês trabalharem em cima deles. Eu não vou explorar tanto eles, porque eu vou fazer eles de forma mais prática com vocês do que apenas uma forma de leitura, mas é uma leitura que eu realmente recomendo para todos aqui. Bem, gente, isso aqui já está apresentado, já essa primeira linha. Eu vou agora vir aqui no meu Ribbon Arquivo. E quando eu cliquei no meu Ribbon Arquivo, eu vou vir aqui em Novo para criar um novo slide. Ok, gente? E nesse caso eu vou vir com um slide em branco. Bem, como vocês já viram, slide em branco, eu só tenho um slide aqui. E aqui é o meu slide para que eu possa editar. Notem que eu tenho esse quadrado aqui. Eu vou até dar um zoom aqui nele. Professor, como é que você fez esse zoom aqui, gente? Da mesma maneira que eu faço o zoom lá no Word. Ctrl e rolo o meu scroll do mouse, ou eu vou vindo aqui na minha setinha ampliar ou reduzir. Ambos dão no mesmo, ok, gente? Eu vou aqui voltar aqui mais um pouquinho, vou deixar aqui no 100. Vocês podem notar que eu tenho essas linhas aqui. O que seriam essas linhas, gente? Isso aqui são as minhas caixas de texto, que é onde que eu vou escrever o meu texto. Pois, diferentemente do Word, onde que eu só tinha que dar 2 cliques e começar a digitar, né, quando estava o cursor de linha, que ele começava a escrever, aqui não. Eu tenho um papel em branco e eu preciso botar essas caixas para eu começar a escrever dentro delas. Porém, essas caixas aqui, gente, elas são invisíveis. Por que são invisíveis? Se eu clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo, gente, que é o botãozinho de apresentação de slides, eu vou mostrar a apresentação, de como ela vai ser apresentada lá no meu reprodutor, vai ser apresentada na minha TV, vai ser apresentada no meu computador, né? Meio que o modo tela cheia, assim poderia dizer. Vocês podem ver que ela está invisível, ela está em branco. Por quê? Porque essa caixa ela é vista apenas para mim como apresentador, a mim como editor e criador de conteúdo.
Se caso eu clicar em cima dela, agora a caixa ela já está com algumas características que nós já conhecemos, né, do Word, né, que são essas bolinhas aqui. E com essas bolinhas, elas significam que eu posso aumentar, diminuir o tamanho dessas caixas de texto a partir dessas arestas. Eu vou escrever agora: olá, alunos. Olá, alunos. Então, escrevi aqui olá, alunos. Se eu for clicar mais uma vez aqui embaixo em apresentação de slides, agora está aparecendo para mim: olá, alunos. Ok, gente? E se eu escrever aqui embaixo alguma outra coisa, tipo, essa é uma outra caixa de texto, também essa caixa vocês vão notar que ela vai aparecer também. Vou clicar aqui embaixo. Como anteriormente, isso aqui não estava aparecendo, mesmo que a caixa de texto estava aqui, ó. Vou esvaziar ela, vou selecionar todo o meu texto, tirei. Ela ainda está aqui, como vocês podem ver. Porém, só aparece o olá, alunos. Okay? Se eu apertar aqui para o lado, vocês podem ver que é o fim da apresentação. Não tem mais nada, só tenho uma apresentação, só tenho um slide. Bem, se eu clicar aqui no nada, estou dando 2 cliques aqui no nada, onde não tem caixa de texto, e começo a digitar, vocês podem ver que nada acontece. Eu estou digitando aqui, não sei se vocês estão escutando pelo microfone. Nada acontece pelo simples fato de que eu não estou escrevendo dentro de uma caixa de texto. E eu tenho que ter essa caixa de texto para que seja escrita. E essa caixa de texto, gente, eu posso manipular ela. Eu posso trabalhar em cima dessa minha caixa de texto de uma forma que ela seja centralizada, diminuída, dentre outros. Bem, vocês podem ver que o meu texto está escrito na minha parte inferior da minha caixa de texto. Porém, eu posso colocar que esse meu texto ele seja escrito no meu centro, na minha caixa de texto, na parte de cima, dentre outros. Como é que eu faço essa manipulação? Essa manipulação eu devo primeiro selecionar a minha caixa de texto, é uma coisa muito importante, ok, gente? Eu tenho diferença de selecionar o texto e selecionar a minha caixa de texto, tá, gente? Vou mostrar para vocês a diferença. Quando eu seleciono a minha caixa de texto, notem que a minha caixa de texto, ela quando não está selecionada, ela está com esses pontinhos aqui. Ok? Ela está com toda pontilhada. Porém, quando eu clico na linha dela, assim poderia dizer, esse pontilhado ele vira uma linha reta. Okay? E agora estou selecionando a minha caixa de texto como um todo. Quando eu seleciono parte do meu texto, a minha caixa de texto não está selecionada. Então notem que se eu deixar aqui selecionar a parte de alunos e vir aqui e editar a minha fonte, vou botar aqui uma fonte Arial, eu só mudei a parte de alunos. O olá não foi editado. Porém, se eu clicar aqui na minha caixa de texto como completo e vir aqui na minha fonte e botar aqui numa outra fonte, eu editei tudo que estava dentro da minha caixa de texto. Então notem que tem diferença se eu selecionar só uma parte ou selecionar a minha caixa de texto como um todo. Okay? Então, seleciono só essa parte. Vou aumentar aqui o tamanho. Perdão, diminuir o tamanho. Porém, selecionar minha caixa de texto todo. Agora eu vou editar tudo que tem dentro dele. Entenderam a diferença, gente? Bem, agora que já entendemos aqui essa diferença, eu vou selecionar aquele que cai dentro da minha caixa de texto. Vocês podem ver que eu tenho aqui as minhas formas de alinhar o meu texto, né, com padrões que nós já conhecemos, como a esquerda, centralizado, a direita, ou justificado, né, que nós já conhecemos, a forma de colunas, né, a formatação de colunas, que também já é de praxe do Word. Além delas, eu tenho também o alinhar texto de forma que ela esteja alinhada de forma superior, no meio ou inferior. Como é que é a diferença dessas três aqui, gente? Acho que vocês já estão meio que enxergando. Quando eu boto para ela superior, então todo o meu texto ele vai ser escrito na parte de cima da minha caixa de texto. Se eu quiser escrever na parte do meio da minha caixa de texto, eu boto aqui em alinhar no meio. Se eu quero escrever na parte inferior, eu boto aqui inferior. Se eu quero editar mais um pouquinho, eu venho aqui em edições, que aí eu venho aqui trabalho, se eu quero uma margem maior ou menor. Isso ajuda muito, gente, quando eu quero fazer um texto e trabalhar melhor em cima dessa minha própria caixa, ok? Bem, além disso, eu também posso trabalhar na direção do meu texto. Como assim? Lá no Word, nós estamos acostumados em escrever normal, né? Como um livro, né? De forma horizontal, de ponto A a ponto B, da direita para esquerda, da esquerda para a direita. Por aí vai indo. Porém, aqui, quando eu trabalho no PowerPoint, eu posso trabalhar de forma um pouco mais visual, né? Um pouco mais artística. Isso deixa eu trabalhar meu texto de formas diferentes. Como assim? Posso girar ele 90 graus,
Então eu posso trabalhar ele assim meio que 90 graus, tipo um olá alunos aqui no cantinho. E nesse olá alunos aqui no canto eu posso botar uma imagem aqui que trabalhe melhor com ela. Bem, gente, como é que eu trabalhei aqui melhor com caixa de texto? Como vocês já sabem, vindo aqui nas arestas. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, que eu forço ele a jogar uma linha para baixo. E eu tenho aqui olá alunos de 90 graus. E aqui eu poderia botar uma imagem. Então já forma um pouco mais artístico aqui a minha visão que eu queria trabalhar. Eu quero botar aqui no outro lado, 270 graus. Eu quero botar empilhado. Vocês podem ver que aqui não pegou muito bem. Por quê? Porque a minha caixa de texto ela não está num tamanho que deixe ficar empilhado. Então, ó, olá alunos. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho da fonte. Olá alunos. Então já posso botar aqui, ó, de ladinho aqui. Olá, alunos. E assim eu vou trabalhando. Então vocês podem ver que só esse quesito aqui da caixa de texto já é uma coisa que eu posso trabalhar e muito um PowerPoint. Eu posso trabalhar em muito a visualização aqui dos meus slides. Ok, gente? Bem, vou dar mais uma trabalhada aqui para vocês terem mais uma noção de como trabalhando. Lembrando, gente, essa aula de hoje é mais uma introdução. Então eu vou trabalhar com alguns conceitos mais básicos. Você que já conhece PowerPoint, não precisa ficar assim, a pessoa vai ficar só nisso? Não. Hoje só vai dar uma introdução para quem nunca mexeu no PowerPoint, que eu sei que muitos de vocês nunca mexeram, nunca visualizaram e etc. Bem, eu vou fazer aqui alguns outros exemplos. Lembrando, gente, que o igual rand também funciona aqui. Okay? O igual rand ele funciona em todos os parâmetros, né? Em todos os softwares de Office que nós temos. Então eu vou botar aqui o igual rand 2x3 também, só para a gente ter uma ideia. Como se fosse um pequeno texto, né? Misturado aqui, uma caixa de texto. Vou colocar ele aqui. Ele Quick Brown Phone Jumps, Lazy Dog. Enfim, não tem muito a ver o texto, mas sim o que eu vou fazer com o meu texto. Se eu seleciono aqui toda a minha caixa de texto, tem algumas opções que você já conhece, como negrito, como itálico, como sublinhado. Porém, nós temos aqui essa nova opção aqui. O que seria essa nova opção? Esse é o sombreado. Vou dar um zoom aqui. O sombreado, ele dá esse efeito aqui de sombra. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes eu estou com um fundo meio claro, um fundo meio que eu quero dar um destaque no meu texto. Então esse efeito de sombreado, ele me ajuda a ter esse destaque. Okay? Em uma parte específica que não seja um negrito, mas sim algo que diferencie ele de uma informação da outra, ok, gente? Então isso é uma coisa muito importante. Eu quero que vocês tenham em mente que a forma que vai ser escrita, a forma que vai ser passada, vai ser algo interessante, vai ser algo que vai ser aplicado de várias maneiras aqui. Gente, quando eu falo de caixa de texto aqui também, eu posso chamar que minha caixa de texto ele é uma espécie de forma. Mas ele é uma forma sem linhas, sem bordas, etc. E se eu quiser trabalhar com essas formas, vocês podem até ver aqui no meu ribbon página inicial, eu trabalho aqui, ó, contorno da forma, preto. Quero botar vermelho. Então ele trabalhou, ele fez com que minha caixa de texto fosse trabalhar igual uma forma, gente. Então, ó, aqui ó, em volta dele, a linha dele. Que essa linha que estava invisível, deixou de ser invisível agora. Agora é uma linha quadrada, vermelha. Então, ela existe, mesmo que seja invisível. Contorno da forma. Ah, não quero que ela apareça mais, então venho aqui em sem contorno. Essas linhazinhas aqui que nós vimos, esses pontilhados, é só para eu, como editor, saber que elas estão aqui. Mas como uma pessoa estiver visualizando, elas não existem. Vim em contorno da formas, eu posso fazer algumas outras edições, como por exemplo, botar aqui um azul escuro. Eu posso mexer aqui, aumentar a espessura. Okay? Vocês vão ver que o trabalho com as formas vai ser algo bem importante nesse mesmo trabalho. Então eu posso botar aqui meio que um quadrado em volta trabalhando. Posso botar uns efeitos nele. 3D, etc. Deixando de lado. Então, isso aqui, às vezes eu posso trabalhar com a minha forma meio que estivesse entrando em algum tipo de informação. Então, a gente já trabalha dessa forma, porque ele está dentro da minha caixa de texto que está em 3D. Então, o meu texto também ficou em 3D, ele ficou em profundidade aqui. Quando eu edito, claro que eu não vou editar ele de profundidade, senão seria muito difícil. Mas quando eu visualizo, já é outros 500 aqui a situação. Ok, gente? Bem, gente, agora eu já falei um pouquinho sobre tanto esse texto, mexer um pouco com caixas de texto. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de outra forma que é bem importante, né, quando eu mexo aqui em PowerPoint, que é a colocação de imagens e etc. Vocês podem notar que aqui eu tenho tanto a inserção de imagens do meu computador, quanto a inserção de imagens
online, ok? Isso aqui a gente não aplicou tanto no Word, porque a gente não utilizava tanto assim as imagens. Porém, aqui no PowerPoint, a gente vai utilizar muito essas duas aqui. Tanto a seção de imagens padrão, quanto a seção de imagens online. A padrão que eu falo é que você já tem no computador de vocês, vocês pegam uma imagem que você já tem. A online, ele vai pegar a partir de um site, o Bing, que ele é próprio do Office. Então, qualquer arquivo, qualquer software do Office que vocês forem utilizar, eles vão vir através desse Bing. Ele é quase como se fosse um Google, ele não é tão bom quanto o Google, mas ele já quebra um galho aqui, já. Bem, vou vir aqui no Imagens, vou pegar uma imagem do meu computador já, vou vir aqui em Downloads, ok? Vou pegar essa imagem aqui do Tecnológica, que é o nosso canal, ok? E vou inserir aqui em cima. Notem, gente, o seguinte, que quando eu inseri aqui o Tecnológica, isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Mesmo o fundo sendo branco, ele tem aqui o fundo dele. Então ele tem um preenchimento branco que nós chamamos. Então tem diferença entre você não ter fundo e você ter um preenchimento, tá, gente? A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso no Word, mas agora no PowerPoint vai ser mais trabalhado ainda. E outra coisa interessante, logo assim quando eu botei a imagem, ele agora está na frente dessa minha caixa de texto. Por quê? Porque isso aqui é um elemento, e esse aqui é um outro elemento. Opa, como assim, professor? Bem, sempre quando eu boto algum tipo de característica que não seja o meu fundo, assim dizer, tudo que eu coloco no meu slide é um elemento. E sempre quando eu coloco o meu elemento, eu trabalho o que nós chamamos de camadas, ok? Como é que são essas camadas? Vocês podem ver a explicação dessas camadas logo aqui. Como eu botei isso aqui primeiro, isso aqui, né, esse caixa de texto, ele está atrás, né, perdão, ele está atrás dessa camada aqui. Enquanto essa camada que ela veio logo após esse aqui, ele está na frente dessa camada. E essa camada que eu botei logo depois, ele está na frente desse. Professor, eu não entendi nada. Pensem como uma pilha, onde que esse foi o primeiro a chegar, então foi o primeiro da pilha. Logo, eu botei esse aqui, que foi o segundo a chegar, então ele ficou em cima desse aqui. Logo, chegou um novo papel, e eu botei em cima deles. Então, um abaixo, um outro e um outro. Então, tem uma ordem aqui de chegada, aonde que o último que chega é sempre que está acima dessa pilha. Bem, vou trabalhar aqui um pouco em cima dessa questão de pilhas, porque às vezes eu quero pegar essa informação, essa caixa de texto, e botar na frente dessa imagem que eu acabei de botar, desse elemento. Para isso, eu vou trabalhar agora com o trazer para frente e o trazer para trás. Bem, eu vou selecionar aqui o elemento que eu quero trazer para frente ou para trás. Nesse caso, eu tenho que selecionar a minha caixa de texto, né, já que eu estou trabalhando aqui com um texto, né? Vou apertar aqui o botão direito em cima dele e vou vir com o trazer para frente ou trazer para trás. Botão direito, tá, gente? Eu tenho duas opções aqui, eu tenho o trazer para frente e o avançar. Qual é a diferença entre esses dois aqui, gente? Se eu aperto em trazer para frente, eu mando instantaneamente a minha informação que eu estou colocando ele para a minha primeira colocação. Então, a pilha, né, que estava, essa aqui chegou primeiro, depois veio esse, eu pego ele e boto ele para o topo da minha pilha. Então, ele está na frente. Então, quando eu falo trazer para frente, ele vai para o topo dessa minha pilha. Enquanto, quando eu boto apenas avançar, ele avança 1 na pilha. Então, esse aqui, que vamos dizer, chamar ele de 1, esse aqui de 2, antes de trazer ele para trás, né, gente? Vou até apertar aqui um Ctrl Z para retornar ele aqui. Pera, Ctrl Z para retornar, só para a gente ter noção. Então, eu vou chamar ele de 1, ele de 2 e ele de 3. Lembrando que o 3 ele meio que está na frente de todo mundo. Então, se eu aperto para ele avançar, o 1 se torna 2. E o 2 se torna 1. Então, ele avançou 1. Ele não foi direto para o 3. Enquanto se eu aperto o botão direito trazer para frente, okay? Que é trazer para frente, ele se torna imediatamente o 3. Então, ele vai para frente da pilha. Ele se torna o primeiro que está lá. A mesma coisa funciona com enviar para trás. Ó, eu tenho aqui um enviar para trás. Onde que se eu apertar enviar para trás, ele, não importa se ele é o 3, o 4, o 5 na minha pilha, ele vai se tornar imediatamente o 1. Okay? O primeiro, que está mais embaixo. Enquanto se eu utilizar o recuar, ele vai voltar 1 na pilha. Conseguiram compreender, gente? Esse formato de camadas, etc. Isso é muito importante porque olha como isso mexe com a minha visualização. Isso aqui, ele estava na frente. Agora, se eu pegar ele, enviar para trás ou trazer ele para frente, depende do que eu quero trabalhar,
nesse caso eu vou apertar o botão direito e vou enviar ele para trás, para a minha última camada, olha como o efeito ele já muda aqui. Então, eu tenho aqui um efeito de profundidade entre eles. Ele não está na frente desse aqui. Conseguiram compreender, gente? Isso eu posso fazer alguns tipos de trabalhos, alguns tipos de tratamentos nas minhas apresentações, se assim poderia dizer, com a manipulação de formas. Então não importa onde que eu coloque, ele sempre vai estar atrás desse aqui, da minha caixa de texto. Isso aqui, gente, é a minha ordem de camadas, as minhas ordens hierárquicas das minhas camadas dentre eles, ok? Então, vocês podem ver, ó, que tá tudo na frente aqui da minha imagem, ok? Isso aqui a gente já trabalha, já começa a trabalhar com fundos, entre outros, ok? Vou vir aqui no Ribbon inserir. Agora eu vou inserir uma imagem online, que eu falei para vocês que eu também tinha como inserir uma imagem online. Aqui no inserir imagem online eu posso pegar imagens do OneDrive, ok? Que essas imagens do OneDrive o OneDrive, ele é uma espécie de drive, não o drive que nós utilizamos do Google, mas um drive da própria Microsoft. Aqui tem o Bing, que ele é o Google também da Microsoft, né, de pesquisa. Não tem tantas imagens quanto o Google, mas às vezes quando você quer alguma coisa mais rápida já é um bom quebra-galho. Eu vou pegar aqui uma coisa de tech, né, de tecnológica, né, só pra gente trabalhar um pouco aqui em cima disso. Ele pegou coisas aqui bem nada a ver, então, gente, como vocês trabalharem com isso, é bem provável que vocês vão pegar tipo isso, que nem agora, né, tipo coisas... Vocês pensam que vai vir uma imagem, mas vem outras de marcas, etc. Então, vai acabar acontecendo isso. Vou chamar agora... Vou pegar essa imagem aqui. Eu escrevi outra coisa, mas vou pegar essa imagem aqui mesmo. Mas ele mais rápido, né? Como vocês podem ver. Já cliquei, veio, apareceu. Então, tá aqui. O meu texto, ele já vem até com a fonte, caso eu queira utilizar a fonte. Eu, no meu caso, não quero utilizar essa fonte. Então, seleciono a caixa de texto, já aperto Delete. Então, já mato ela. Como é um novo elemento, vocês podem ver que ele está aqui na frente. Quero jogar ele para trás, enviar para trás, vou mandar ele recuar. Então, ele está atrás desse daqui, né, que ele está na frente de todo mundo, porém ele está na frente do Tecnológica, que ele está atrás de todo mundo. Então, só para vocês terem essa ideia aqui de profundidade, tá, gente? E com isso eu posso começar a trabalhar e fazer uma apresentação um pouco mais trabalhada, etc. Com essas ordens, com essas informações, ok? Bem, gente, o que eu vou pedir nessa primeira aula aqui, gente? Essa aula foi mais uma aula introdutória, para a gente ter algumas primeiras informações, né? Algumas primeiras coisas, uns primeiros conceitos que eu queria passar para vocês. Nesse caso, os conceitos primários eram as de caixa de texto, as de ordens, né, de colocações um em cima do outro, que vai ser uma informação que eu quero trabalhar muito com vocês daqui em diante, ok? Só antes de eu encerrar, umas outras informações que eu queria passar para vocês rapidinho, né? Que é sobre aqui os ribbons. Não se preocupem, gente, eu vou trabalhar com os ribbons sequencialmente, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre tal coisa, então não precisam se sentir muito afobados em questão disso, ok? Muito daqui que vocês veem já é uma coisa que vocês já conhecem, então não vou explicar sobre isso, como aqui a parte de fonte, que vocês já conhecem tudo, a parte de parágrafo também, que é uma coisa que vocês já conhecem, a parte aqui de inserir imagens e de mais online, eu não expliquei tanto, que é uma coisa que vocês já vêm trabalhando já, o que esse ribbon formatar aqui, vocês já trabalharam com isso, então esses tipos de informações eu vou deixar para vocês que já pegaram conhecimento prévio. Então, só para passar esse tipo aqui de questões. Para os alunos que já trabalharam com PowerPoint, não se preocupem, nós vamos dar aqui uma progressão. Para a galera que nunca trabalhou, não se preocupe também que a gente vai vir desde o básico até uma evolução muito boa. Peço que vocês deixem qualquer dúvida nos comentários, ok, gente? Qualquer dúvida que vocês não entenderam, utilizem bastante o WhatsApp, pois vai ser uma questão que nós vamos trabalhar em cima bastante. Bem, as atividades de hoje, né, serão o seguinte: para os alunos que possuem PowerPoint, para os alunos que possuem esse trabalho de PowerPoint, eu quero que primeira atividade, vocês peguem aqui esse primeiro, né, esse bem-vindo aqui, a gente já mexeu anteriormente, né, que eu mostrei para vocês, vocês deem a lida aqui nele. Eu vou pedir para vou até dar um zoom aqui,
pedir para vocês darem uma lida, darem uma explorada aqui no que eles estão falando, no como eles estão explicando as coisas aqui. Eu peço também para quem estiver sem o PowerPoint, também dê uma lida, pause o vídeo, dá um zoom aqui para vocês darem uma olhada melhor, ok, gente? Dependendo da versão de vocês do YouTube, vocês conseguem dar um zoom aqui, com o puxar dos dedos, então eu peço para vocês tentarem dar uma lida aqui, por isso que eu estou passando aqui relativamente devagar, para vocês verem, pausarem e verem cada uma dessas informações. Opa, passei rápido demais. Então, primeiro exercício para ambos é darem uma lida aqui. Inclusive, a atividade para os alunos que não possuem computador, não possuem Word, é vocês explicarem para mim um relatório, o que está sendo explicado aqui, o que ele está falando, ok? O que o bem-vindo aqui ele está nos trazendo, que tipo de informações interessantes ele nos trazem e o que o PowerPoint pode fazer para a gente, ok? E para os alunos que possuem o PowerPoint, a atividade é vocês fazerem uma, como posso explicar assim, uma capa. Se baseiem como essa daqui. Pode ser uma capa simples, tá, gente? Não precisa ter uma cor aqui fixa, mas uma imagem. Então, quero que vocês trabalhem com imagem e com um texto simples. Apenas uma capa e me enviem, ok? As próximas a gente vai dar uma trabalhada melhor. Eu peço que vocês salvem essa capa dessa apresentação, pois vai ser algo que nós vamos trabalhar melhor. Essa capa deve possuir, né, uma informação, okay? Não deve ser utilizado RANDs, né, falando sobre o que será dali para frente. Pensem bem no assunto que vocês vão utilizar, porque vai ser a apresentação a gente vai trabalhando com o passar do modo, ok? Então, falando o título do assunto, né, o subtítulo do assunto, botando as imagens que chamem a atenção desse mesmo assunto, ok? Então, só relembrando aqui rapidamente, gente, para quem possui computador, para quem possui o PowerPoint, vocês vão fazer uma capa, ok? Que vai ter que ter o nome, né, do assunto, um subtítulo e imagens, né, mostrando melhor sobre esse assunto, né, como se fosse realmente ilustrando, além de uma leitura aqui. E peço que vocês também tentem fazer o que eles estão mostrando aqui, por favor. Para os alunos que não possuem computador, que vocês leem aqui também as informações e façam um relatório explicando melhor sobre o que eles estão falando, né, para mim. E também, né, me expliquem o que o PowerPoint serve, né, para que ele serve, onde que ele é aplicado e etc. Ok, gente? Bem, eu vou encerrando a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me perguntem, falem bastante aí na zona de comentários. E a gente se vê na próxima. Ok, gente? Então, valeu, falou e abraço, professor João. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Fui!